Grande prenda. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus aí, dá um brado de glória aí, só para... Uai, vocês não estão felizes com Jesus não, gente? Quem está feliz com Jesus, dá um brado de glória. Amém, meus irmãos. Eu também estou feliz, e isso não é clichê não, porque eu estou fazendo algo que eu gosto, né? Eu gosto mais de aprender e automaticamente quem aprende acaba tendo a oportunidade de ensinar. E aqui estou eu para poder proporcionar isso, né? Hoje acontecerá algo inédito, penso eu que pelo menos para mim. É a lição. Então, vamos explicar. Hoje acontecerá algo inédito, porque teremos duas lições no dia de hoje, né? Foi solicitado da parte do nosso pastor, porque a gente não terminou a lição passada, a revista, né? Então eu vou estar dando um pequeno resumo da última lição, da lição de número 13, que é da nossa revista O Começo de Todas as Coisas, o estudo acerca do livro de Gênesis. E no dia de hoje também teremos também o início da nova revista, né, do novo trimestre, que é o livro de Josué, as conquistas e as promessas do povo de Deus. E aí vocês me perguntam, Gabriel, duas revistas em tão pouco tempo, como você vai conseguir fazer isso? Fazendo mal feito, brincando, meus irmãos. Vai ser com excelência, vai ser enxugado, mas eu acredito, ela falou no meu coração, as duas revistas, e eu acredito que falará com vocês. Quantos aqui conhecem a história de José? Osé do Egito também, ele pode ter sido conhecido. Nos dias de hoje, possivelmente, José do Egito talvez fosse chamado de Zezinho do Egito, de Zé do Egito, mas não, naquela época ele era conhecido como José do Egito. Então é um personagem muito famoso, e também estudaremos acerca de Josué, né? Um homem aqui, como foi dado aqui, ele sucedeu nada mais, nada menos do que o nosso grande Moisés. Então é algo também de muita relevância. Não teremos telão no dia de hoje, então eu peço que vocês tenham muita atenção naquilo que será falado, né? Que vocês estejam atentos no ouvir. Como eu disse, teremos quantas lições hoje? Amém. Então, duas lições. Estaremos finalizando o tópico, a lição passada, e estaremos também dando o início da lição de hoje. Então, a lição passada, ela tem o título, a lição número 13, tem o título José, a realidade de um sonho. Ela é composta de três tópicos, e eu tentarei resumir. O primeiro, a história de José. O segundo, um escravo chamado José. E o terceiro, um lugar de refúgio para Israel. A nossa introdução dessa revista vai nos falar o seguinte: nesta lição, acerca da vida de José, veremos como Deus usou José para garantir a sobrevivência de Israel. Tudo começou com um sonho, que no devido tempo fez-se realidade. Mas no sonho, a realidade, o jovem hebreu viu-se reduzido à escravidão, até ser exaltado como governador de toda a terra do Egito. José soube esperar com paciência. Quem tem sonhos dados por Deus não tem pressa, sabe que tudo haverá de cumprir-se no tempo estabelecido pelo eterno e soberano Deus. Assim, nós, de forma introdutória, nós já conhecemos, e eu perguntei a vocês aqui, a história de José. Mas existem histórias, existem textos na Bíblia que vale muito a pena a gente voltar atrás. Eu diria que toda a Bíblia como um todo. Mas tem alguns textos, tem alguns personagens que vale a pena a gente fazer morada, a gente dedicar tempo. E essa história de José é uma dessas pessoas. É um homem inspirador, é um homem que é exemplar em tudo que ele fez, e nos traz esse conselho, essa intuição de dedicarmos tempo em aprender. Então, todo mundo aqui já ouviu alguma pregação, todos nós conhecemos a história. E por que novamente? Porque é um homem digno de você rever, ler, aprender e mergulhar cada vez mais acerca de quem foi José do Egito. E assim, a história de José do Egito, de José, vou chamar, ela é muito exemplar na demonstração do que Deus fez na vida dele. Mas ela nos remete um entendimento do cuidado de Deus, tanto no passado, no presente e no futuro de Israel. Quando nós olhamos para a história de José, ele é esse simbolismo. Eu definiria José como uma dobradiça. Existe uma porta, e entre aquela porta tem a dobradiça ali. A dobradiça é o que une o portal e a porta, é o que faz aquele movimento. E José é essa espécie de dobradiça.
porque existia uma promessa no passado para os seus antecedentes, que era Abraão, Isaac e Jacó, de que faria de Israel uma grande nação. E aí José está no meio, então, no presente. A promessa foi feita no passado de José. José nem sequer existia. Mas no presente de José, começa então a iniciar aquilo que era uma promessa que seria no futuro. Então, por isso que eu vejo na história de José o agir de Deus no passado, na vida dos seus antecedentes, no presente de José e no futuro do que aquela ação que a vida de José iria levar a atingir a nação de Israel. E nós sabemos que Israel se tornou uma grande nação a partir de José. Quando José iniciou-se, entrou no Egito, ali ele foi o pontapé, né? Ele foi o primeiro israelita ali, podemos dizer, que o Senhor iniciou aquele projeto. Então é o presente, é o passado, é o futuro, todo estabelecido ali na vida de José. Então ele tem uma grande relevância. Nós conhecemos Israel hoje e sabemos que Israel se tornou uma grande nação e o Senhor cumpriu o que o Senhor prometeu na vida de Abraão, é porque José foi um homem que o Senhor usou poderosamente para isso. Mas assim, um panorama bíblico assim, bem rápido, porque o tempo não nos espera, acerca da vida de José. José era filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão. Ele tinha uma linhagem aí mesmo interessante. José é o 11º filho de Jacó, com Raquel. A Bíblia chama de filho da velhice. José ele era sonhador, obediente, resiliente, ele era fiel, mas era fiel a Deus. Isso faz toda a diferença. José tinha esperança, era inteligente e principalmente uma característica muito importante, José era perdoador. Repita comigo, perdoador. O mais interessante de José e a sua história é porque ela se assemelha muito com a de Cristo. Inclusive, quando nós vamos ver alguns teólogos, alguns estudiosos da palavra de Deus, ele nos fala que José é um tipo de Cristo. Existem algumas pessoas que carregam essa categoria. E José, ele se aplica a isso. E quando a gente olha para a história de José, a gente consegue enxergar uma tipologia acerca de Cristo. É interessante, por exemplo, de José, não é relatado nenhum pecado dele. Quando você lê toda a história de José, você não vê nenhuma descrição de pecado. Isso quer dizer que ele não pecou? Não. Ele é passivo de pecados e nós sabemos que todos, né, pecaram após ali a queda do homem. Mas para vocês terem ideia de que assim, não foi José que escreveu acerca dele, foi Moisés, do livro de Gênesis. E assim, ele dedicou do capítulo 37 até o capítulo 50, escrevendo acerca de José, e não fez questão de mencionar nenhum tipo de pecado dele, nenhuma corrupção dele. E ele teve pecados, possivelmente. Então assim, será que na minha e na tua vida, se alguém for escrever alguma biografia, nós somos dignos de uma pessoa nem sequer lembrar de um ato ruim que nós fizemos? Então, para a gente entender, né, a relevância dele, por isso que eles é uma tipologia, por isso que a gente olha para José, a gente enxerga um personagem de Cristo nele. Porque outros personagens como Moisés pecaram e foram ditos, porque Abraão errou, porque Davi errou, e são homens grandiosos também. Mas José é um tipo de Cristo, então vale a pena a gente prestar atenção nele. Amém? Quantos querem aprender mais de José? O primeiro subtópico, então, é a história de José. E aí nós vamos aprender mais um pouco da sua história. José, para início de conversa, ele foi um milagre. Porque a mãe dele, Raquel, ela era estéril. Então, automaticamente, ele se torna um milagre. A gente sabe que José, como eu mencionei no início, ele é o filho da velhice. Então, além da esterilidade, ele também chegou em uma época em que paciência é impossível. Na velhice, as mulheres já têm dificuldade de ter filhos, até mesmo o próprio homem tem dificuldade em poder auxiliar a sua esposa a ter filhos, e automaticamente então ele se torna um milagre desde o seu nascimento, nascendo de uma mulher estéril. Em hebraico o nome de José significa Jeová acrescenta. Repita comigo, Jeová acrescenta. E assim, isso é interessante. Eu não sei se vocês já pesquisaram os vossos nomes, o significado, mas o de José é muito interessante. Jeová acrescenta, Deus acrescenta, o Senhor acrescenta. E José tinha esse significado, e antigamente a gente sabe que isso tinha muita ênfase. O nome e o seu significado, isso carregava uma encarnação acerca daquilo. Aquilo que você botava no nome da criança, geralmente, ele se tornava aquilo. E José tinha isso muito bem estabelecido na sua vida. Era muito encarnado esse Jeová acrescenta. Porque assim, quando a gente olha para a história de José, onde José ia, ele acrescentava coisas boas. Ele era a encarnação de que Jeová acrescenta. Isso caminhava, isso ele estava impregnado. Era o estilo de vida de José. Ele ser o Jeová que acrescenta. E assim, talvez
o seu nome não seja José. Aqui nós estamos limitados, mais cedo eu vi o José aqui, né? Só temos, a princípio, um aqui na nossa igreja chamado José, pelo menos que eu saiba. Eu me chamo Gabriel, cada um aqui tem seu nome. E talvez, verdadeiramente, nós não somos José, mas que nós possamos olhar e também exercer o que José exercia. Ser aquele que carrega Jeová acrescenta. Porque assim, Jeová acrescenta, Jeová soma, Jeová ajuda. Não é retém, não é guarda, não é tira. É dar melhor do que receber. Então José, o nome de José acrescenta, Jeová acrescenta, já simboliza isso. Não é ser o sugador, não é ser lá nós falamos lá no Brasil, o sanguessuga, aquele que só quer reter, só quer puxar. E José não tinha isso. Até quando José reteve, era para poder depois acrescentar. A gente vai ver mais à frente, a gente entende da história, que em determinado momento, lá no Egito, ele reteve bastante. E encheu os celeiros. Meu Deus, que homem, olha só retendo, só guardando. Mas aquele tinha um propósito. Era para depois acrescentar. Era para depois distribuir, era para depois matar a fome das pessoas. Se ele não tivesse feito aquilo, tragédia total. Então, ele carregava isso. Acerca de ser um acrescentador, e o Jeová acrescenta. José era filho de Jacó, como eu mencionei, neto de Isaac e bisneto de Abraão. Ele sendo dessa linhagem, existe uma grande importância, porque por tabela ele carregava uma promessa. Porque a promessa foi feita a Abraão, consequentemente foi feita a Isaac, consequentemente feita a Jacó, e aí atingindo todas as linhagens. E José era um dos 12º filhos de Jacó. Então ele tinha por tabela esse cumprimento de promessa. E aí, como eu já mencionei no início, isso se cumpriu através da vida dele. Ele foi a porta de entrada na terra do Egito. E ali se tornou uma grande nação, ao ponto de que depois, posteriormente, o Senhor fez a retirada. Mas José, ainda jovem, ele era sonhador. Isso era uma grande característica acerca de José. O primeiro sonho descrito de José é em Gênesis 37, capítulo 37, verso 7, que é referente a seus irmãos. Nós conhecemos a história, um feixe de trigo que se prostra e etc. Tem outro sonho posteriormente, que é o sonho que agora envolve seus pais, são os astros. É a lua, é o sol, e eles também se prostram diante também de José. E aí tem toda uma simbologia acerca disso, a gente entende. Curiosidade acerca de sonhos, que é algo que vai muito pertinente na história de José, é porque a palavra sonho na Bíblia só aparece 75 vezes, sendo que 28 vezes é em Gênesis, 23 vezes no livro de Daniel, e depois algumas outras vezes em outros livros, e apenas 6 vezes aparece no Novo Testamento. Há uma decadência assim, cai drasticamente. E 75 vezes, grande maioria no Antigo Testamento, somente 6 vezes é tido no Novo Testamento e em Mateus. E é no período em que Cristo está vivo ainda. É os sonhos que José tem de livramento, é os sonhos que os magos têm antes de visitar, depois de visitar Jesus ainda pequeno, é um sonho que a mulher de Herodes tem depois, com acerca de Jesus. Então são apenas 6 sonhos que tem. Então assim, de início, nós temos que entender que muitas vezes a gente se apega a sonhos e fica dedicando ali, o que significa isso, o que significa aquilo, e tenta receber alguma revelação. E sim, Deus ainda fala por sonhos. O Senhor ainda é capaz, e Ele fala através de sonhos, mas que isso não seja o seu objetivo final, porque o que precisa ser revelado já está revelado na palavra de Deus. Tem bastantes livros, bastantes autores aqui que já têm a revelação necessária para almejar e conquistar aquele sonho do teu coração. Amém, meus irmãos? É assim, mas focando no sonho, o sonho é algo bem incrível, né, se a gente for observar. Sonho é uma espécie de filme em 3D, onde você é o personagem, você é o autor, você é o escritor, você é tudo no sonho. O sonho é teu. Então, você está sonhando ali e você faz muitas coisas. É incrível isso. E diz assim, tem sonhos que podem se tornar realidade na hora, né? Se você estiver sonhando que está fazendo xixi, por exemplo, você pode realizar ele na mesma da hora ali. É capaz, é um perigo. Eu recomendo você acordar. Mas, por exemplo, eu sou péssimo de sonho, né? Meus sonhos não tem nada a ver, nada com nada. Eu penso uma coisa, eu estou na lua lutando com um crocodilo, com a arma de aguinha, umas coisas nada a ver. Ainda bem que o Senhor não me usa através de sonhos, porque ia ter muita complicação para mim ter essa revelação. Mas a revista falou algo interessante acerca de sonhos. Nem sempre nossos sonhos são compreendidos. Assim, por exemplo, como eu mencionei o meu. Mas se procedem de Deus, certamente se cumprirão no tempo da oportunidade.
Isso aqui é algo extremamente importante, porque nós temos que entender que a lição vem nos propor. Muitas vezes, eu e você não vamos compreender o que significa os nossos sonhos. Mas a importância não é saber verdadeiramente o significado. É relevante, mas não é o mais importante. O mais importante de saber é de onde ele procede. Porque assim, vai ter momentos em que você vai dedicar muito tempo em entender qual é o sonho, qual é o significado, e a gente sabe. A gente vai para a internet. O que significa sonhar com cobra? O que significa sonhar com leão? O que significa sonhar com aquilo? E não dedica tempo em saber qual é a origem. E aí você vai perder tempo investindo em saber qual é o significado e talvez aquele significado vai te agradar. Ah, sonhar com isso é riqueza, eu vou investir nisso, o sonho falou isso, eu vou buscar isso. Mas, meu irmão, dedica a saber qual é a origem. Porque talvez você vai estar perdendo tempo com algo que não pertence a Deus. Talvez é só o desejo do seu coração. Talvez é só Satanás que de alguma forma manipulou você. Então, quando você aprende da onde é a origem do sonho, se é pertence, se faz sentido com as coisas de Deus, aí buscar o significado, entender, se capacitar ali, caminhar em direção àquilo, glória a Deus. Mas primeiro busque a origem dos seus sonhos, para você não dedicar tempo àquilo que não pertence, porventura, a Deus. E assim, olhando para a atitude de José, nós vemos qual deve ser a nossa atitude diante disso. E como eu já disse, primeiro procurar qual é a fonte dos nossos sonhos. E José, olhando para a história, José ele não começou a viver em prol dos sonhos. Ele teve os sonhos deles, mas você não vê a atitude de José, o jeito dele lidar com todas as situações, o seu estilo de vida não foi em prol dos sonhos. Ele não teve vivendo em prol, ele sonhou com os astros, com os irmãos se prostrando, e ele começou a ter o ego super alto, porque a mãe, os pais, a família dele ia estar debaixo da autoridade dele. Não, ele permaneceu vivendo uma vida tranquila. Por quê? Porque os sonhos que vêm de Deus não requer esforço nosso. Na vida de José ele viveu normalmente. Ele não dedicou em prol dos sonhos. Ele entendeu o sonho pertence a Deus, porque eu não tenho ego, eu não tenho soberba no meu coração, então isso deve vir só de Deus. E no tempo certo vai se concretizar e eu vou viver minha vida normalmente. E aí que é o grande vacilo, porventura meu e seu. É focar no sonho e esquecer a origem. Então, antes de tudo, vamos buscar a origem. De quem vem essa revelação? Isso faz sentido com a palavra de Deus, meu sonho? Isso tem concordância? Tem base bíblica? Porque a revelação que é necessária, meus irmãos, não é sonhos. O Senhor fala para o sonho, glória a Deus. A revelação necessária é a palavra de Deus. E ela é suficiente, como nós sabemos. E já estudamos aprendendo disso. Vamos avançar. Tópico número 2. Um escravo chamado José. Nós sabemos que José, agora chamado escravo, não era somente um filho de Jacó, dessa descendência esplêndida aí que ele tinha, mas ele se tornou escravo. Nós sabemos que José contou seus sonhos tanto para seus irmãos quanto para seus pais. E isso provocou uma certa ira, principalmente acerca dos seus irmãos. Ao ponto que em um determinado momento a gente sabe que os irmãos planejaram em uma oportunidade de matar ele. Acabou tendo ali toda uma situação em que eles decidiram então vendê-lo. E aí José então ele é comprado por nada mais, nada menos que Potifar, que era, podemos dizer, o segurança, guarda, do rei do Egito, de Faraó. E aí ele já começa a fazer aquilo que seu nome diz, Jeová acrescenta. Ele começa a acrescentar na vida de Potifar. E Potifar, nada besta, nada leigo, ele começa a observar que José, ele tem algo diferente. Ele começa a ser abençoado e a casa começa a prosperar, porque onde José coloca as mãos, as coisas acontecem, são prósperas. E aí, Potifar vai se agradando daquilo, ao ponto de nomeá-lo como seu mordomo, podemos dizer. E José tinha toda a autoridade na casa de Potifar. Ele mandava de tudo, e fazia muitas coisas, e organizava muitas coisas, e administrava todas as coisas. Mas José, nesse momento agora ele já é escravo, porque ele servia a um senhor. Ele, além de ser inteligente e abençoado, onde colocar as mãos e tudo que fizer prospera, ele também era formoso. Repita comigo, formoso. Quem se acha formoso aí? Os homens aí que se acham formosos, dá um glória a Deus aí. Mas, meus irmãos, vocês não se acham formosos, não? Mas José é dito que ele era muito formoso. E aí, não demorou muito tempo, certo dia, a mulher de Potifar, ela então começa
a se sentir atraída por ele, por José. E aí ela tenta uma vez, ela tenta duas, ela tenta três. Num determinado dia, nós conhecemos a história, ela ataca. É algo até interessante, não? Uma mulher atacando um homem. Hoje em dia a gente é o contrário, né? Geralmente é os homens que são mais para frente. Mas aqui ela ataca, de tão formoso que esse homem era. O homem era uma benção. E aí ataca ele, ele resiste e foge. Não só resiste, ele já tinha vindo uma vida de resistência, mas ele foge. E ela, não aceitando aquele não, aquela falta de sorte ali, aquele azar dele não querer ela, ela acusa ele. E aí usa a lógica, né? É o homem que atacou a mulher. Atacou o escravo que atacou a senhora. E José, ele se mostra naquele momento ali, meus irmãos, com uma atitude que é muito relevante, a gente vai ver mais à frente, que é a fidelidade. O homem é fiel. E olha que naquela altura José ainda não era casado. Então ele era fiel a quem? Ele era um cara solteiro. Possivelmente a mulher de Potifar era uma senhora bonita. Ele não ia se casar com qualquer mulher, banguela, feia, véia. Não, a mulher era bonita possivelmente. Tinha os melhores perfumes, os melhores cabeleireiros. E ela, além de tudo, ela era a senhora dele. Ela falou, eu quero que você fique comigo, isso é uma ordem, ele tinha que obedecer. Ele não era casado, o que impedia ele? Mas José permanece fiel. E fiel a quem? Fiel a Deus. E assim, conselho para os jovens solteiros. Cadê os jovens solteiros aí? Eita glória. E os jovens que estão namorando? Pronto, então o conselho para vocês é o seguinte: quando vocês forem orarem pelo varão, pela varoa, não ore somente por beleza. Amém? Beleza é relevante, é importante. Casar com pessoa feia. Depois eu vou te perguntar, viu, Zama, como é que é casar com a pessoa feia? Eita glória. Mas assim, eu sei que é casar com uma pessoa bonita. Então assim, para mim é tranquilo, é fácil. Mas então vamos orar. Senhor, traga aí pelo menos com todos os dentes na boca, né? Já ajuda, já facilita a nossa vida. Mas assim, não ore, meus queridos, somente por beleza, mas ore principalmente para que seja fiel. E não somente fiel ao seu cônjuge, mas fiel a Deus. Porque assim, fiel ao seu patrão é uma coisa, fiel à sua esposa é uma coisa. Agora, fiel a Deus é platinum, é gold, é master, é premium, você está entendendo? Porque fiel a Deus atinge todas as coisas. Assim, ser fiel a qualquer coisa não te faz ser fiel, por exemplo, a Deus. Mas você que é fiel a Deus te faz ser fiel a todas as outras coisas. Vou repetir para fazer sentido. Ser fiel a qualquer outra coisa não te faz ser fiel a Deus. Você talvez é uma pessoa fiel à sua esposa, fiel ao seu patrão, fiel ao seu pastor, fiel ao seu amigo, mas isso não te faz uma pessoa fiel a Deus. Agora, se você é uma pessoa verdadeiramente fiel a Deus, aí você é fiel a todo mundo. Porque existe a fidelidade para Deus, ela atinge todas as outras atmosferas da nossa vida. Então, aí de extrema importância. Então, assim, José, ele é acusado de atacar essa mulher, de Potifar, e acaba sendo preso. Aí, o trem só vai piorando para o coitado José, injustamente. Mas vamos avançar. Tópico número 3, o lugar de refúgio para Israel. José, sendo o cara que acrescenta, como é o seu significado, logo começou também a acrescentar na prisão. Ele era muita bênção, José. E depois, então, a gente já sabe que lá na prisão ele tem a oportunidade de auxiliar, e não somente de sonhar, mas principalmente de interpretar sonhos. Há 2 exemplos lá do sonho do copeiro e o sonho também do padeiro, em que ele interpreta com exatidão. E aí, aquilo se cumpre. Passando-se longos 2 anos, o faraó tem também 2 sonhos também, muito misteriosos. E aí ele, naquele turbulência de pensamentos acerca de o que ia acontecer, o que significava, ele comenta, o copeiro escuta o sonho e fala, olha, lá na prisão tinha um camarada lá que ele é bom nisso. Ah, então chama ele para mim. José vem ter diante do faraó e ele consegue interpretar com ênfase, né, com exatidão, ou melhor, com o entendimento que o faraó teve. Ele falou assim, não, isso aí faz sentido. Isso que você interpretou faz muito sentido. Mas o interessante é que a Bíblia nos fala que José, ele interpretou os sonhos com exatidão, mas ele também deu também a solução.
ele não somente, isso foi chamado só para interpretar. Ele não foi chamado para dar solução. Mas ele chegou, interpretou, viu que era um problema grandíssimo, que haveria 7 anos de muita fartura, era um dos significados de sonhos, e posteriormente 7 anos também de muita escassez, de muita fome, de muita miséria. Então haveria ali 2 problemas. Primeiro, 7 anos de muita fartura, como é que a gente vai administrar isso? Mas 7 anos também de muita miséria, como é que a gente vai administrar isso? Mas José, ele chega diante daquilo também, ele traz então a solução. Por quê? Porque José significa acrescenta. Ele não chega e vê o problema e vai embora. Ele chegou, viu o problema, eu também vou acrescentar algo. Vou te trazer a solução do problema. E aí, chega de nós sermos, descobridores de problemas, mas sim solucionadores de problemas. Porque muitas das vezes a gente tem um olho muito fácil de enxergar problema. Tal coisa está desorganizada. Eu não gostei do culto. Fulano desafinou. Gabriel não prega bem. A roupa de fulano não combinou nada. A gente começa a achar problemas facilmente. Quer dizer, pelo menos comigo, Meus olhos estão atentos para ver problemas. Mas será que nós estamos também atentos e sensíveis também para trazer soluções? E soluções boas, plausíveis, que vão verdadeiramente cumprir? Então, depois de José interpretar e dar a solução ao faraó, ele nomeia faraó a nada mais, nada menos do que governador. Abaixo do faraó era José. Era Zé do Egito, que era o camarada ali. Então é interessante. De escravo a governador. Uau! Repitam comigo, uau! De escravo a governador. É um contraste gigantesco. É sair do poço e ir lá para o palácio. Foi o que aconteceu na vida. Então, assim, nós podemos olhar para essa história e pensar assim, ela é uma história triunfalista. Porque José saiu de escravo do fundo do poço e se tornou governador de uma das maiores nações naquela época. De alta relevância, ele era o camarada. Ele era amigo, best friend mesmo do faraó. E aí é um contraste grande. Então é uma história triunfalista. Deus honrou ele, Deus triunfou ele. Amém. Mas essa história de José, ela não é triunfalista, não é a ênfase. Essa história de José, ela é redentiva. Repitam comigo, redentiva. Porque assim, do início ao fim, o desejo de Deus não era fazer de José alguém para triunfar somente, por mais que ele triunfou, mas era alguém para salvar aquele povo. E não é frase minha, não é pensamento meu, está na palavra de Deus. Gênesis 45, verso 5. Agora, ele falando com seus irmãos, não se aflinjam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar, repita comigo, salvar a vidas que Deus me enviou adiante. Então, em momento algum, José foi para ser triunfador. Pelo contrário, ele foi para ser o salvador. E aí, mais uma vez, é sobre acerca de Cristo. Cristo, por mais que ele um dia vai triunfar e vai reinar sobre todas as nações, mas essa não é a ênfase de Cristo, ele já é rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele veio para nos salvar, essa é a ênfase do Evangelho. É a boa notícia, é a boa nova. Não é triunfar, é salvar, é ser redentivo. Então, assim, o sonho de José parecia que ele iria somente triunfar, mas ele verdadeiramente iria salvar. E aí, o que deixa para nós finalizarmos aqui é que nossos sonhos, isso se aplica tanto a sonhos, no caso de José, sonhos que a gente dorme e sonha, mas isso se aplica também até aos nossos desejos, nossos corações, que é o nosso sonho, a gente chama muitas das vezes. Eu tenho um sonho disso, eu tenho um sonho daquilo. Os nossos sonhos não é para ser triunfantes, mas é para ser redentivos. É para poder salvar. Por exemplo, irmão, eu tenho um sonho de ter uma casa belíssima, grande, aqui no melhor bairro de Portugal. Sim, mas para quê? Para você esfregar na cara do seu irmão, que você mora num bairro nobre, uma casa bela? Ou para que um dia, quando seu irmão tiver dificuldade, você possa ter um quarto para ele lá, poder receber ele bem e salvar ele? Mas eu quero ter uma BMW, um carro assim, tal, rico, caro, top. Para quê? Para você também chegar e triunfar? Ou para você poder, verdadeiramente, poder dar uma boleia simples para o seu irmão e poder salvar ele um dia de chuva, um dia de frio? Qual é a sua intenção? Ser triunfante ou ser redentivo com seus sonhos? Essa é a aplicação da história de José. Amém? Então vamos avançar. A lição agora, a lição número 1, Josué, um líder escolhido por Deus.
nossa revista vai ser composta de 4 subtópicos: aspectos biográficos, Josué é um líder escolhido por Deus, Josué é um líder conforme a providência de Deus e qualidades do caráter de Josué. Introdução. Ao longo deste trimestre estaremos estudando o 6º livro da Bíblia, que leva o nome de seu principal personagem, Josué. Este livro narra as histórias edificantes de Israel, sob a orientação desse grande homem de Deus, que deixou preciosas lições de vida e liderança, não apenas para apenas o seu povo em sua época, mas para todos os que amam, servem e adoram o Senhor. Nesta lição destacaremos os aspectos biográficos de Josué e sua preparação para suceder a Moisés no comando do povo de Deus. Então nós também já conhecemos essa história de Josué, e também, assim como a de José, ela também faz muito sentido a gente rever, porque é um personagem que também é relevante, importante e muito inspirador. Se a história de José ela revela que Deus esteve cuidando no presente, no passado e no futuro, como mencionei, Josué revela que as lideranças também estão no controle de Deus. Ou seja, tudo está no controle de Deus. A revista vai falar: nessa lição destacaremos os aspectos biográficos de Josué, a sua preparação para suceder ao grande, Moisés no comando do povo de Deus. Tópico número 1, aspectos biográficos. José também ele foi uma espécie de milagre também, assim como Josué foi uma espécie de milagre, assim como José. Ele sobreviveu, por exemplo, à saída do Egito. Ele sobreviveu à travessia do Mar Vermelho. Ele contemplou muitos milagres. Então ele também foi uma espécie de milagre. Josué nem sempre foi Josué. Antes seu nome era... Quantos aqui sabem qual era o nome antes de Josué? Algum palpite? Roger. O nome de Josué antes era Oséias. Bem, era Oséias. E assim, o significado do nome Oséias significa Salvador. É o nome significado. E é um significado, melhor dizendo, muito perigoso. Porque se isso se encarnar na pessoa, isso faz com que a pessoa pense que ela é o Salvador, que ela é o Todo-Poderoso. Mas em compensação, o nome Josué significa o Senhor é salvação. Aí mudou tudo. Porque Oséias, Salvador. Isso é uma característica minha. Mas Josué, o Senhor é salvação. Então agora a bola é do Senhor, a glória é do Senhor, a honra é do Senhor. Algo interessante é que o nome Yeshua, quantos aqui conhecem o nome Yeshua? Amém, nós cantamos, e falamos, e vestimos camisa, e está estampado em todo canto. Isso é um nome aramaico, ele significa Jesus. Yeshua e Jesus é a mesma pessoa. E o significado de Yeshua e Jesus é: o Senhor é salvação. Ou seja, Josué, Yeshua e Jesus é o mesmo significado. E novamente se repete aqui: Josué é um tipo de Cristo. Quando a gente olha para a pessoa de Josué, a gente enxerga um tipo de Cristo, assim como na vida de José do Egito. Assim, Josué era parente da minha esposa, Elisama. Não sei se vocês sabem. Ele era parente. Estou brincando, meus irmãos. Ele não era parente da minha esposa. Ele tinha um Elisama também na família, mas não era a minha. Inclusive, Elisama, na Bíblia, ele era um homem. Existe, se eu não me engano, tem 2 tipos de Elisama na Bíblia. E era um homem. Ele é descendente de Efraim, que era filho de José do Egito. Então, Josué era parente de nada mais, nada menos do que José também do Egito. Era a tribo de Efraim. Efraim e Manassés eram filhos de José. E aí que vem a genealogia acerca de Josué. Josué era aprendiz de nada mais, nada menos do que Moisés. Quem discipulou Josué foi Moisés. Já pensou? Você botar em seu currículo, Moisés sendo seu discipulador. Então Josué ficou conhecido como general de guerra, o cara que era o primeiro-ministro, se fosse em nossos tempos, de defesa. Ele que era o bambambam da defesa. Ele era o famoso lá no Rio de Janeiro, faca na caveira. Josué era pra frente mesmo. Tem até música para ele, Vem Deus, nessa não. Vem com Josué lutar em Jericó. Essa é uma música muito conhecida, e é justamente sobre essa conquista que ele teve, da terra de Jericó. Ele gostava tanto de guerra, meus irmãos, que em um dos ataques, ele orou para que o sol parasse. Isso não é invenção minha. Depois eu convido você a estar lendo Josué capítulo 10, você vai ver que Josué orou para que o sol parasse, para que ele pudesse combater todos os inimigos. Então, ele era verdadeiramente um grande líder. Tópico número 2. Josué é um líder escolhido por Deus.
Nós todos somos líderes em determinada escala. Claro que uns com mais ênfase, outros com não. Você é líder na sua casa se você tem um filho, se você tem uma esposa. Você é líder no trabalho, dependendo do seu cargo, da sua função. Então nós todos, porque o que é ser líder? Líder é fazer escolhas, basicamente. Uma pessoa que é líder, ela faz escolhas, ela escolhe, ela demanda. E aí, para você vestir uma roupa, você está fazendo escolha. Você está tendo opções. Então, em algum momento da sua vida, você é. E existe líderes para 10, para 100, para 1000. Josué era para milhares. Ele liderou milhares de pessoas. E esses caras que lideram milhares de pessoas, ele tem que ter uma forja, uma preparação diferente. Não pode ser qualquer pessoa. Para liderar milhares, meus irmãos, lidar com pessoas não é fácil. São gostos, são desejos, são vontades diferentes para você tentar conciliar as pessoas no mesmo. Então, assim, nós temos que dar valor aos nossos líderes, porque verdadeiramente não é fácil. Você tomar conta de diversas pessoas igual num deserto cheio de diversidades, era verdadeiramente algo que teria que ser uma pessoa bem forjada. E como eu disse, Josué teve um grande líder, né? Um homem muito paciente como Moisés. Então, assim, olhando para Josué, nós vemos que para ele se tornar um cara relevante aos olhos de Deus, ele foi provado e principalmente aprovado. Porque tem pessoas que são provadas e não são aprovadas. E no caso de Josué, ele foi isso. Josué, ele viu Deus libertando o povo do Egito. Josué viu o mar abrindo. Josué viu os milagres no deserto. Josué viu a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Josué foi um dos poucos que saiu do Egito e entrou na terra prometida. Então, assim, ele verdadeiramente foi provado e aprovado em todos aqueles 40 anos, por exemplo, no deserto. Ele viveu situações, adversidades, trocou muitas ideias, não é dito na Bíblia, mas como ele era um auxiliar de Moisés, ele possivelmente ouviu muitas lamentações de Moisés. Ele foi bem preparado, de escravo a general de guerra. Então, do Egito para a terra prometida. Uau, esse é Josué. Então, Josué, ele teve uma vida quando a gente observa isso tudo que eu mencionei, esses 40 anos no deserto, ele teve uma vida de contemplação, de ver a mão de Deus cuidando, livrando e principalmente salvando. Então, se tinha alguém que era apto a liderar a nação de Israel, era verdadeiramente Josué. Tem um momento em que ele mostra esse entendimento, que é quando o Senhor, ou melhor, Moisés solicita 12 espias, e aí ele manda para ir poder espiar e poder averiguar a terra prometida. E aí Josué é um desses 12, juntamente também com Caleb e outros demais. E os únicos que são favoráveis no entendimento são Josué e Caleb. E aí lá em Números capítulo 14, versos 6 e 9, ele traz esse entendimento. No 14, verso 9: somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Todos os outros 10 estavam amedrontados, porque viram gigantes, porque viram homens lá que, olhando para eles, a gente parecia gafanhoto, foi o que eles disseram. Mas Josué, ele viu o mar se abrindo, meu irmão. Ele viu coluna de fogo, ele viu nuvem, ele viu alimento vindo do céu, ele viu água saindo da rocha, ele viu sinais e maravilhas e proezas no deserto. O camarada foi forjado, ele foi ali verdadeiramente bem estabilizado emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, em todas as características ele foi bem preparado. E isso é a vida de um grande líder. Um verdadeiro líder, ele tem que ter essa vida de ter uma fé bem firme naquilo que ele vai seguir. Porque se for uma pessoa mal forjada, mal preparada, não vai aguentar o tranco. Liderar o povo de Deus não é fácil. Mas se é difícil para aqueles que não têm a confiança no Senhor. E Josué tinha plena confiança no Senhor. Não seria um gigante, não seria as dificuldades que iria parar ele. Porque ele viu todo o cuidado que o Senhor teve com eles, desde a saída do Egito até a chegada, até aquele momento de espiar a terra prometida. Vamos avançar. O tópico número 3. Josué é um líder conforme a providência de Deus. Houve a necessidade, então, chegou o momento, então, de fazer essa transição de liderança. Moisés morre, e aí agora Josué, então, se torna o líder mesmo de forma definitiva. Mas para Josué,
Isso possivelmente foi muito fácil, pelo que a gente olha na palavra de Deus. Porque ele era um homem que seguia a palavra de Deus. Ele não tentava agradar homens. E uma das grandes dificuldades nossas, às vezes, eu recentemente passei por uma transição de liderança. O nosso diácono Danilo era líder, juntamente com sua esposa, do Renascer. E aí trouxe agora, coube a minha esposa, a nossa liderança em cima do Renascer. E, obviamente, isso é uma comparação só de transição. E tem a sua dificuldade no início, porque a gente não conhece as pessoas, não sabe os seus jeitos, seus costumes, e a gente tem que observar aquilo. Mas o que eu entendo é que a gente tem que ser plausível de acordo com a palavra de Deus. Se você segue a palavra de Deus, se você está baseado na palavra de Deus, esse já é o ponto de entrada. Verdadeiramente, a minha intenção não era tentar somente agradar a eles. Ah, faz assim, faz aquilo. Não, vamos seguir a palavra de Deus. E aí, se merecer, se der certo, se facilitar, a gente tenta agradar naquilo que cabe na palavra de Deus. E isso foi a atitude de Josué. No livro de Josué, inicia com Deus dando ordens a ele. Josué 1:7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido onde quer que andar. Essa foi a palavra de Deus para Josué. Passou-se 24 capítulos. E aí nós conhecemos a conquista da Jericó, a conquista de outras nações, e foi conquistando a terra prometida. Chega no final da carreira de Josué. Josué 24:15. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. E a frase bem emblemática: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele, em momento algum, tentou agradar A, ou B, ou C. Ele simplesmente seguiu a liderança daquela ordenança que ele recebeu lá no princípio de todas as coisas. Seja forte, seja corajoso, siga toda a lei que Moisés passou para você. Então, o líder, ele inicia sua liderança ouvindo e obedecendo a palavra de Deus e finaliza firme nessa mesma palavra. Não pode haver mudanças no que aquilo o Senhor colocou no teu coração. E isso foi o que verdadeiramente foi visto na vida de Josué. Ele jamais pestanejou naquilo que compete à palavra de Deus. Firme. E vamos seguir em frente. Para o último subtópico, qualidades do caráter de Josué. Isso aqui é rápido, meus irmãos. São somente 3. Obediência, repita comigo, obediência. Fidelidade e caráter. Essas são as 3 principais características que a lição nos traz acerca da vida de Josué, que são inspiradoras. E assim, o que eu posso notar e para finalizar é que é impossível ter uma delas e não ter as outras. Porque, por exemplo, ou você é obediente, fiel, tem um bom caráter, ou você não é nenhum dos 3. Porque, não, eu sou obediente. Mas eu não sou fiel. Tem algo errado. Isso vai mexer no caráter. Se você é uma pessoa obediente, mas não é fiel, isso afeta o caráter. Se você tem caráter, mas não é fiel, as 3 têm que dar junto. Ou é as 3, ou não é nenhuma. Então, assim, é algo que é subjetivo. Eu não posso trazer uma definição aqui concreta. Poderia trazer, significa isso, aquilo. Mas nós temos a plena consciência do que é ser obediente ao Senhor, do que é ser fiel ao Senhor e do que é ter um caráter. A palavra de Deus, ela expressa isso de forma clara. E aí você tem que ouvir. E talvez você pense que você é obediente, mas não é fiel. Talvez você pense que você tem caráter, mas você não é obediente. E não pode haver essa confusão. Tem que ter os 3 ou não tem nenhum. E se não tiver os 3, você tem a solução. Busca os 3. E se você tem os 3, glória a Deus por isso. Amém? Então, para nós finalizarmos, eu vou mencionar aqui a nossa próxima lição. Que é lição número 2. Josué assume a liderança de Israel. Próxima terça-feira, que dia? Dia 8/4/2025. E assim, meus irmãos, eu espero que vocês tenham sido inspirados. Eu recomendo que vocês possam morar nesses 2 personagens, tanto José do Egito quanto Josué. Eles são dignos, como vocês podem observar. Minha oração foi essa, que vocês tenham aprendido mais das características deles, porque são relevantes, são importantes. São 2 homens que são o tipo de Cristo. Então vale a pena a gente dedicar e aprender mais deles. Amém? Quero passar a palavra para quem direito, o nosso co-pastor Roger Santos estará dando continuidade.